Bom, esse é um 170B, 1954. Esse pode ser considerado, vamos dizer assim, a segunda geração dos aviões clássicos da Cessna. A primeira geração foi do Cessna 140, que eram aviões um pouco menores de 2 lugares. E do Cessna 140 surgiu, vamos dizer assim, esse upgrade, que foi o Cessna 170, onde eles transformaram um avião de 2 para 4 lugares e colocaram um motor maior. Então esse modelo especificamente aqui é o 170B, que foi a última versão dos Cessna 170 produzidos pela fábrica. Os primeiros 170 eram ainda com asa de tela e com flaps apenas de arrasto. Depois surgiu o 170A, que já era com asa de metal, ainda com flap antigo. E por último foi o 170B, que é essa versão que vocês estão vendo, já com flap Fowler, que é um flap de perfil de sustentação mais específica e com características aerodinâmicas, portanto, um pouco melhores do que os anteriores, né? Esse avião aqui tem um motor Continental 145 HP, 6 cilindros, 4 lugares, peso máximo de decolagem em torno de 1 tonelada e a velocidade de cruzeiro em torno de 100 nós. Ele é um avião de concepção ainda à moda antiga, hélice de passo fixo, trem fixo, flaps mecânicos, comandos totalmente mecânicos, mas é sem dúvida um clássico. Foi muito utilizado nas primeiras operações em pistas curtas, de garimpo, e trabalhou muito como rebocador de faixas e tudo mais, né? E hoje nós conseguimos descobrir esse 170 aí que está nessa condição de esmero bastante grande em termos de conservação. Em função do estado que normalmente eles se encontram hoje, dá muito trabalho deixar um avião nessas condições, comandante? Quais são os aspectos mais importantes que devem ser observados para se fazer uma restauração num modelo como esse 170? Bom, sem dúvida que já é uma restauração um pouco mais trabalhosa do que a de um avião um pouco mais comum, porque as peças não são tão fáceis de serem encontradas. De qualquer maneira, nesse avião específico, o motor teve os 6 cilindros trocados, então esses cilindros têm apenas 100 horas de voo, desde zero. E uma das outras coisas que é de suma importância é a parte estrutural do avião. Toda a verificação das fixações de cauda e boletins a serem cumpridos, exigidos pelo FAA, foram cumpridos nesse avião. Então essa empenagem foi praticamente toda ela refeita no que diz respeito às suas fixações, dobradiças, compensadores aerodinâmicos, boletins específicos de fixação de cauda que são determinados pelo FAA, consequentemente seguidos pelo DAC também, não é? Então, basicamente, todas as superfícies de comando desse avião, empenagem, profundor, leme, flaps, ailerons, foram todas elas refeitas para que se tivesse o máximo de segurança possível e tranquilidade nos voos subsequentes. Existe um outro ponto também bastante interessante nesse avião que requer bastante cuidado, que é aqui na frente, que são as gavetas de fixação do trem de pouso. Na realidade, aqui na frente existe uma caverna central, que é uma caverna, vamos dizer assim, que é uma parte estrutural vital do avião, porque ela segura a fixação das asas, dos montantes e a fixação da lâmina do trem de pouso. Então essa caverna, sem dúvida, que tem que ser bastante verificada e sofrer as verificações e trocas que forem recomendadas pela FAA em função da sua, assim, da sua importância. Aqui embaixo existe uma gaveta de fixação, que é onde é presa a lâmina do trem de pouso, né? Então essa lâmina do trem de pouso, ela é toda, vamos dizer assim, fixada nessa gaveta, onde tem rebites e parafusos estruturais que são importantes de serem verificados. Nesse avião tudo isso foi trocado de formas que se tivesse, vamos dizer assim, o máximo de segurança possível no aspecto estrutural. Então, com exceção dessas sujeirinhas que vocês estão vendo de grama aqui, realmente esse avião está perfeito em termos de estrutura e motor e parte mecânica e tudo mais. Então esse avião tem umas características interessantes em relação aos instrumentos, por exemplo. Então vamos começar por aqui. Nós temos um instrumento, um velocímetro em nós. Temos um turn bank, que é um indicador de derrapagem. Esses dois instrumentos são interessantes de serem falados. Isso aqui é um giro direcional, que é um instrumento que serve para navegação,
basicamente ele repete as informações da bússola, desde que selecionado de acordo, e um horizonte artificial. Porém, esse horizonte e esse giro direcional são equipamentos de primeira geração. Como funcionam hoje os horizontes dos aviões desse porte moderno? São horizontes elétricos ou são horizontes com bombas de vácuo e coisas do gênero? O giro direcional funciona da mesma maneira. Este aqui é diferente. Esse avião funciona com 2 tubos de Venturi, um para o horizonte artificial e outro para o giro direcional, que na realidade a mecânica de funcionamento desses tubos é o seguinte: existe uma aceleração no estreitamento do tubo de Venturi do ar que passa aqui, criando-se uma depressão. Essa depressão é que faz fazer funcionar os 2 instrumentos, tanto o giro direcional como o horizonte artificial. Isso é produzido não de uma maneira mecânica, mas através de uma reação aerodinâmica. É bastante interessante porque não existe nenhuma peça móvel para quebrar, ou seja, esse tubo de Venturi não tem nada que possa dar pane no seu funcionamento. Por consequência, aliás, o horizonte artificial e o giro direcional só funcionam quando o avião está se deslocando, porque o ar tem que passar por aqui para que se crie essa depressão e, consequentemente, funcione o horizonte e o giro direcional. Claro que é um sistema de primeira geração, hoje em dia já existem sistemas mais avançados, mas o proprietário do avião foi fiel em querer manter, vamos dizer assim, toda a originalidade dos seus equipamentos, né? Então isso é uma característica bastante interessante e um pouco diferente que tem nesse avião em relação aos mais modernos. O ADF que tem nesse avião é um ADF Bendix de primeira geração, bastante eficiente, porém ainda muito convencional em seu funcionamento. O ADF, Automatic Direction Finder, é um instrumento que você sintoniza uma determinada frequência, seja ela de um NDB específico ou de uma broadcasting, que é um rádio em AM, e aí você tem esse instrumento aqui que aponta para onde está vindo o sinal. Então, por exemplo, aqui próximo do Vale Dourado nós temos Bragança, que tem um NDB cuja frequência é 385. Se nós sintonizarmos 385 aqui no ADF, esse ponteiro vai apontar para Bragança e vai orientar o piloto em navegar naquela direção. O que tem de diferente nesse ADF em relação aos demais é que os ADFs modernos têm um seletor digital onde você coloca o número 385. Aqui não, aqui é um sistema de sintonia como se fosse um rádio AM muito antigo. Então você tem 3 bandas de frequências, de 190 a 440, de 420 a 900, de 850 a 1750. E como é que você sintoniza o 385? Mexendo nesse dial aqui, de formas a colocar a frequência 385 em cima da linha de fé ali. Então é um sistema bastante antigo, como a sintonia daqueles rádios mais antigos que você fazia diretamente em cima do dial, né? Apesar deles ter esse sistema de mecânica diferente em termos do seu funcionamento, a qualidade desse ADF é muito boa, muito interessante, e também o proprietário fez questão de manter, vamos dizer assim, a originalidade do avião e manter esse rádio em perfeito funcionamento. Esse rádio é da década de 50 e permanece funcionando sem maiores problemas, né? Nós temos aqui o indicador de rotações de motor, indicação de pressão e temperatura de óleo, o amperímetro, a indicação de temperatura de cabeça de cilindro, o indicador de subida e descida, que é o climb, o altímetro e um relógio elétrico. Aqui nós temos um VHF de comunicação e aqui nós temos o equipamento transponder, que é o equipamento necessário e exigido pelos órgãos de controle para que se voe, por exemplo, dentro da Terminal São Paulo, né? Além disso, nós temos aqui o painel, o painel elétrico e de comandos específicos do motor, onde você tem o acelerador, que é o throttle, o ar quente do carburador, o controle de mistura, o botão de partida, e aqui são as chaves elétricas, master de rádio, a chave interruptora dos strobe lights, das luzes de navegação e de faróis de pouso. Os demais são fusíveis, e aqui a luz alternador. E essa é a chave dos magnetos que você tem nos outros aviões também, left, right and both. Como eu falei para vocês, esse avião é bastante mecânico, então, por exemplo, o comando dos compensadores é um comando totalmente mecânico aqui, da mesma forma que é o comando dos flaps. Então, é uma alavanca como se fosse um freio de mão. Você puxa a alavanca nas 4 posições e você observa na asa o flap abaixando. A inspeção começa com a drenagem de combustível aqui da asa esquerda.
onde você faz aquela verificação para ver se existe água presente no combustível, né? Isso já foi mostrado outras vezes. Então você